Programa Observações. Apoio Gox Internet. Conexão sem limites. Diretamente do estúdio multiuso da HS Comunicação em Pará de Minas, programa Observações, com Henrique Silva. Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre o Exame Nacional do Ensino Médio. Em 2025, mais de 5 milhões e meio de pessoas estão inscritas para participar do exame. E afinal, o que vai cair na prova? Quais são os principais erros que os candidatos devem evitar? Tudo sobre o assunto você confere em instantes aqui no Observações. Há 33 anos, a Number One é referência no ensino de idiomas em Pará de Minas. Oferecemos inglês a partir de 2 anos e espanhol a partir dos 9, com metodologia imersiva e dinâmica, com tecnologia de ponta. Garantimos inovação e eficiência no processo de aprendizagem. Nossa agência de viagens amplia horizontes e leva o conhecimento para além da sala de aula. Tradição, inovação e resultados. É assim que formamos gerações em novos idiomas. Number One, idiomas que transformam vidas. A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira está agora em 2 endereços em Pará de Minas. Com ambientes aconchegantes, modernos e confortáveis, a Churrascaria Nogueira oferece almoço, janta e rodízio de churrasco a preços acessíveis para você e toda a sua família. Faça já uma visita nas unidades da Churrascaria Nogueira, na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara de Pará de Minas, e também no Shopping Fábrica Mall. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Dance, Luxo e Super Luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte Super Luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. Tá corrida. E você? Tá correndo atrás dos seus sonhos? Com a Advance, dá para estudar de onde você estiver, no seu ritmo, no seu tempo. Cursos profissionalizantes e preparatórios para transformar sua vida de verdade. Advance Instituto de Ensino. Quem estuda aqui, avança de verdade. Mude o jogo. Vem pra Advance! Nos dias 9 e 16 de novembro, mais de 5 milhões e 500 mil pessoas vão participar do Exame Nacional do Ensino Médio. Pelo menos esse foi o número de inscritos até o mês de outubro. Bom, e afinal, o que vai cair na prova? Quais são os principais erros que se deve evitar? E afinal, o que levar então no dia do exame? Bom, e para falar sobre esse assunto, nós vamos falar hoje com a equipe pedagógica do Colégio Losango, que traz importantes orientações para a gente
sobretudo para os candidatos que vão participar da prova neste ano. Bom, e a gente vai dividir o nosso programa então em duas partes. Na primeira eu converso aqui com o professor Wellerson Barbosa e na segunda parte nós vamos falar também da tão temida redação com a Laile Ribeiro, professora de linguagens do Colégio Losango. Bom, Wellerson, obrigado pela sua presença, mais uma vez aqui conosco, em mais um ano de Enem. E eu começo o nosso programa te perguntando o seguinte: quais são aí, as suas expectativas como professor e também como orientador aí de vários alunos para a prova desse ano? Afinal, a gente veio vendo alguns anos aí de queda e esse ano voltou a crescer o número de inscritos. Isso mostra também a importância dessa prova e do interesse dos alunos para um futuro melhor, Obrigado pelo convite, é um prazer participar do Observações. Esse ano a gente percebeu que os alunos se envolveram muito nessa prova, afinal de contas é um dos principais exames para o ingresso nas principais universidades do país e a prova não deve ser muito diferente do que vem acontecendo nos últimos anos. O Enem cobra muito a interdisciplinaridade, o Enem cobra muito as questões relacionadas com o dia a dia. É muito mais do que uma teoria solta na cabeça, mas a aplicação dela no dia a dia. Então eu acredito que a prova vem com essa mesma pegada, Então é um momento de preparação e agora principalmente manter a calma nessa reta final. Agora os alunos são muito ansiosos, vai chegando essa época, os ânimos vão ficando ali à flor da pele. Como que tá as expectativas? Certamente, vai se aproximando do Enem, os alunos ficam muito preocupados e esse eu acredito que é um dos maiores desafios, manter a ansiedade, conseguir se controlar. Afinal de contas, nessa última semana, o que não vale é ficar louco tentando estudar um conteúdo difícil de última hora, porque isso não vai resolver, O ideal é acreditar na preparação que os alunos fizeram. Afinal de contas, o Enem ele não cobra só o último ano, é uma prova que cobra todo o conhecimento ao longo da vida escolar. Então a base que o aluno tem é muito importante, Então o foco agora é manter a tranquilidade, confiar na base que ele já construiu e manter ali os nervos controlados, porque a prova está chegando e com certeza os alunos estão muito bem preparados. Agora, Wellerson, vale ressaltar também que, como você disse, o Enem são várias disciplinas ali envolvidas uma atrás da outra, Então, ao mesmo tempo que você tem linguagens, ela traz alguma questão ali de ciências da natureza, A ciência da natureza também já liga em alguma questão de exatas também. Então, assim, e nesse ano a gente tem uma questão diferente no Brasil, que daqui a pouco está sendo realizada a COP30, inclusive para quem nas áreas onde vai ter a COP30 ali, em Belém, lá no norte do país, o Enem vai ser realizado no fim desse mês de novembro. Então, como você acha também que vão ser cobradas essas questões envolvendo a ciência da natureza, já que neste ano o Brasil será sede aí da COP30? Certamente o Enem cobra muito questões atuais e questões de relevância internacional e nacional também, Então, certamente temas relacionados à COP serão cobrados, mas de que maneira, É muito mais do que pegar, por exemplo, o conteúdo da física, da química e da biologia e estudar separadamente, mas entender o impacto disso em todas as esferas. Então, se a gente for parar para pensar nos impactos ambientais, vamos parar para pensar como que a gente pode fazer uma interligação disso com a biologia, por exemplo, como que a gente pode interligar com a geração de energia, da matriz energética relacionada à física. Então, o ideal é sempre trazer essa interdisciplinariedade e estudar grandes temas, como, por exemplo, energias renováveis, mudanças energéticas. Então, pegar esses grandes temas e entender como que as áreas dialogam com esses temas é fundamental para os alunos nesse contexto. Agora, os alunos também precisam estar atentos às questões de atualidades, Porque quando a gente fala de atualidade, gente, não é necessariamente só o que acontece hoje, mas automaticamente o que impacta a nossa vida, Wellerson? Então, os alunos também, só os estudos dentro de sala de aula não funcionam somente, então eles precisam também estar atentos ao que acontece ao redor e principalmente no seu dia a dia, Claro, as aulas de atualidades, elas são, não só as aulas, mas os conteúdos de atualidades, eles são muito importantes porque eles dialogam com as disciplinas. Então, quando a gente pensa e fala sobre mudanças climáticas, é um tema atual, mas ao mesmo tempo é um tema que já está aí há muito tempo. A gente pode falar de impactos da pandemia até os dias de hoje, a gente pode falar da IA, da inteligência artificial e como que isso está se relacionando. Então, entender esses temas de uma forma profunda, de uma forma bem dialógica com todas as disciplinas é fundamental. Então, estar bem atento, ler bons jornais, estar antenado mesmo ao que acontece no mundo é fundamental para ter um bom domínio da prova, não só na área de natureza ou de ciências humanas, mas de linguagem, porque esses são temas
transversais que acabam perpassando toda a prova. Agora, em relação, a gente vai falar aqui a esse cruzamento de dados, né? O Enem, ele não é somente aquela prova, por exemplo, tem aqui o caderno de ciências e geografia, igual a escola, né? A gente tem a disciplina. O Enem não é só isso, né? Ele fala ciências da natureza, ciências humanas, ciências exatas, e uma vai dependendo da outra. Como que é esse cruzamento, né? Porque muitas pessoas acham o seguinte: não, eu vou focar só na matemática porque eu vou fazer engenharia e é a minha área de atuação, ou então eu vou fazer só biologia porque eu quero ser médico e tal. Não é assim que funciona, né? Exatamente. A gente percebe que esse é um dos grandes desafios dos alunos, porque normalmente, muitas vezes o aluno estuda muito fragmentado, como se fosse a caixinha da história, a caixinha da geografia, da biologia, da química, e o Enem não cobra dessa forma. O Enem cobra justamente a ligação entre elas. Então, quando a gente pega uma questão, ela não é de história, por exemplo, ela é de ciências humanas. Uma questão, ela não é só de biologia, ela é de ciências da natureza. Então, entender esses padrões ajudam muito na hora da resolução. É claro que a gente tem algumas áreas que são chave, né? Por exemplo, a matemática, ela é uma área dentro da prova que ela ajuda muito os estudantes, porque ela tem um peso muito grande, assim como a redação também, né? Então, sim, os alunos têm que dar uma atenção especial a essas duas áreas, mas sem ficar tão desesperados também. Porque, por exemplo, no caso da matemática, grande parte da prova é uma matemática que a gente costuma dizer que é uma matemática básica, aquela que o aluno aprendeu desde o ensino fundamental 2, né? E foi consolidando, né? Também no ensino médio. Então, tem os pontos de atenção, né? Pensando no primeiro dia, né? Que é no dia de ciências humanas, linguagens e redação. Claro, tem que dar uma atenção especial à redação, que depois, né, vocês vão aprofundar um pouco mais sobre isso, mas pensando em ciências humanas e em linguagens, fazer essa interligação e, claro, pensar em grandes temas também. Agora, em relação a esses quesitos, essas áreas de atuação, como que as pessoas então podem se preparar para isso? Porque vai chegando na reta final, as pessoas vão ficando mais nervosas, vão fazendo simulados um atrás do outro, então vão se desgastando e chega no dia da prova realmente esgotado, porque a preparação foi muito hard, ou seja, foi muito pesada. Então, como que deve ser agora nesta época então, né? Nosso programa está passando aí, o Enem já é no próximo domingo, então como que deve ser esses últimos dias pré-prova? Os alunos certamente já se prepararam ao longo do ano, já fizeram muitos simulados, já estudaram bastante. Nessa reta final, né, o ideal é continuar um ritmo de questões, né, de estudo direcionado, né, é analisar, por exemplo, os últimos simulados que os alunos fizeram, identificar as áreas que eles tiveram maior dificuldade ao longo do ano e resolver questões. Questões também de temas que aparecem muito nas provas, cada área, cada disciplina tem aquele tema que acaba caindo bastante. Por exemplo, a gente falou da COP30, né, que é uma área que pode ter um peso grande na área de ciências da natureza. Então, é pegar esses grandes temas, resolver questões, mas sem ficar louco, sem virar à noite, por exemplo, fazendo questão. Agora é um momento de tranquilidade, né, é um momento de não mudar muito a rotina, seguir um padrão legal, se alimentar bem, dormir, né, o sono é essencial nessa reta final, né, e claro, mantenha o ritmo, faça exercícios, mantenha ali uma constância, mas desacelerando, para estar bem preparado, né, descansado para o dia da prova. Ou seja, também a questão da preparação física e emocional, claro, né? Muita gente aí às vezes tem uma ansiedade à flor da pele, chega lá na hora, trava o famoso branco, né? Nestas horas aí, como proceder então? O que vocês na escola têm trabalhado com os alunos para que chegue na hora da prova, não só os conhecimentos sejam utilizados, mas também aquela serenidade e tudo mais, porque nervoso acaba realmente que vai dar aquele famoso branco, né? Com certeza. O emocional, a gente costuma falar que a prova do Enem, ela não é nem tanto conteudista, mas ela tem um fator de preparação física e emocional muito grande. Então, os alunos, eles têm que estar bem preparados, né, para que consigam resolver e fazer uma boa prova conforme eles já se prepararam. E na questão da ansiedade, é importante ter aquela segurança do planejamento. O que seria essa segurança do planejamento? Eu sei que eu já me preparei, eu tenho aqui as minhas canetas preparadas, eu tenho aqui uma boa alimentação, tive uma boa semana de sono. É ter esse planejamento para evitar essa ansiedade ao máximo. E claro, no dia da prova, se bater aquele branco, é respirar, concentrar um pouquinho, né? E tomar uma água, a gente vai falar um pouquinho disso depois, o que levar no dia da prova. E fazer uma questão por vez, pensa em uma questão por vez e não parar, né? Para não ficar naquele estado de paralisia, que isso certamente pode prejudicar os alunos. Agora, o que você fala também para os pais, né? Por que eu faço essa pergunta? Porque muitos alunos, eu estava até comentando isso com uma pessoa essa semana, que é o seguinte, às vezes os alunos nem sabem qual área vão seguir na vida, não escolheram ainda a faculdade, se vão fazer o curso técnico, ou para onde que vão, se vão fazer um intercâmbio, enfim.
Então, muitas das vezes, os próprios pais que depositam nos filhos as próprias expectativas. Então, isso também pode atrapalhar. Então, como os pais, então, devem, nesse momento, orientar seus filhos, acompanhar também e automaticamente tranquilizá-los para que também não fique naquela cobrança incessante que na hora da prova vai travar o aluno. Com certeza. Eu acho que o ideal é apoiar, né, os alunos que vão fazer, os filhos, apoiar no sentido de que os alunos já se prepararam, eles têm pleno potencial de fazer uma boa prova, tem que ir com segurança, com tranquilidade, né, tem que ir bem preparado, conforme a gente falou, física e emocionalmente, né, e apoiar. A questão da escolha, ela é muito importante, né? Mas eu sempre costumo falar com os meus alunos que eles têm uma vida ainda pela frente, né? Eles estão no momento de testar, de aprender, né? E certamente fazer uma boa prova é o primeiro passo. Então, nesse momento, nessa reta final, é apoio, é incentivo, é cuidar dessa alimentação, das horas de sono. Agora não é hora de loucuras nessa semana, é momento de dormir cedo, de se preparar, de alimentar bem para fazer uma boa prova nessas próximas 2 semanas. Ok, então, Ellison, agora a gente faz um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais dicas para você sair bem no Enem de 2025. Até já! A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, Bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira está agora em 2 endereços em Pará de Minas. Com ambientes aconchegantes, modernos e confortáveis, a Churrascaria Nogueira oferece almoço, janta e rodízio de churrasco a preços acessíveis para você e toda a sua família. Faça já uma visita nas unidades da Churrascaria Nogueira, na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara de Pará de Minas, e também no Shopping Fábrica Mall. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Dance, Luxo e Super Luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte Super Luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. De volta com observações que hoje fala sobre dicas importantes de como se sair bem no Enem de 2025. Bom, Ellison, agora a gente vai falar sobre ciências humanas, né? Quais são as áreas e os focos do Enem quando o assunto são ciências humanas? O que os alunos precisam estar atentos aí para essas situações? Essa pergunta é interessante porque em todas as áreas, pensando no Enem, a gente tem muito foco que os alunos costumam falar, é muito interpretação. Realmente a parte de interpretação ela é importante e em ciências humanas também. O que a gente costuma chamar de interpretação? Sempre oriento os alunos o seguinte, quando eles estão fazendo uma prova, se atente muito ao comando da questão. Muitas vezes o comando da
questão está falando sobre política. E entre as alternativas, obviamente, a resposta tem que estar relacionada com política. Então, às vezes, a pergunta fala sobre economia, a resposta tem que estar relacionada. Fazer esses links ajuda os alunos, né, a se preparar, a conseguir identificar melhor aquelas respostas. Pensando em grandes temas, né, pensando em história, por exemplo, a gente tem temas relevantes como história do Brasil, Brasil República, temas transversais que perpassam toda a história, por exemplo, cidadania, democracia, são temas que perpassam. O tema da escravidão, Brasil Império, são sempre temas muito importantes, né? Quando a gente fala de geografia, é sempre bom estar atento à globalização, às questões ambientais, né, conforme a gente já falou também, né, questão de usos da terra, industrialização, e no caso da sociologia e da filosofia também os grandes temas, como ética, moral, como cidadania também, são temas que perpassam, né? Então são sempre temas muito importantes para a gente ficar atento, né, na área de ciências humanas. Bom, em relação à filosofia, história, geografia, né, e também a sociologia, a gente viu aí que a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, né, ou seja, todas as escolas seguem esse documento, acabou que em determinado momento se diminuiu esse conteúdo, mas agora voltou a aumentar esse conteúdo. Então, na hora do Enem também, na sua opinião, vai vir um conteúdo a mais em relação a isso, já que os alunos tiveram mais tempo também de estudar esses conteúdos? Na minha visão, né, o Enem, desde algum tempo, ele sempre cobra as questões de forma muito interdisciplinar. Então, por exemplo, quando a gente pega uma questão, às vezes a gente vai corrigir em sala de aula com os alunos, essa questão aqui, corrige para mim. Fala, gente, essa questão é de geografia, mas assim, é de geografia, mas é de história, é de sociologia. As várias áreas ajudam a responder essas questões. Eu acredito que a prova não vai sair do padrão que ela já vem, né, cobrando questões interdisciplinares, cobrando história, geografia, filosofia e sociologia de forma bem equilibrada. Até um tempo atrás havia uma cobrança muito grande em história e geografia. Hoje a gente percebe que a tendência do Enem é cobrar tudo isso de uma forma bem interdisciplinar. Os alunos até falam, nossa, tem muita filosofia, tem muita sociologia. É porque os conteúdos realmente estão muito conectados, né? Agora, em relação a erros e pegadinhas do Enem, né? O que as pessoas devem ficar mais atentas a isso? Por que a gente fala isso? Não é que o Enem ele é uma prova sacana, não é isso, gente? Mas é porque realmente tem algumas situações ali que ele também quer treinar a esperteza do aluno, né? Do participante, ver se o aluno está prestando atenção no enunciado, se naquelas normas, né, de ortografia, na questão também ali de exatas, se está usando as fórmulas, as funções corretas. Então, quais são os principais macetes, se é que a gente pode falar aqui, para que os alunos possam se sair bem na prova? Um importante que eu sempre falo com os alunos é nunca deixe de ler um texto. O Enem tem muito isso de, por exemplo, às vezes o aluno vai direto no comando da questão. E aí ele vai no comando da questão, identifica a alternativa certa, marcou sem nem ler o texto. E o Enem, ele quer saber se o aluno tem a capacidade crítica de ler e analisar um documento. Então tem muitos documentos históricos, cartas, enfim, recortes de jornal, charge. O aluno quer saber, não é se o aluno sabe decorar uma matéria de história ou de filosofia ou de sociologia, mas se ele sabe interpretar, se ele sabe ser crítico, se ele sabe analisar. Então isso é muito importante. Por isso eu sempre falo, fique atento no comando da questão, porque isso certamente vai te ajudar. E outra estratégia também é ao longo do ano ir se preparando de forma a identificar esses padrões. O Enem, ele é de certa forma previsível também. Tem temas que sempre caem no Enem, tem tipo de questão que sempre aparece. Então é importante se preparar, né? Lá no nosso colégio a gente sempre prepara com os alunos essa análise dos simulados, que a gente sempre fala que é muito importante fazer simulados, mas analisar os próprios erros. Senão você fica errando constantemente a mesma coisa. Então ter esse trabalho de análise, de planejamento de estudo, de planejamento estratégico é fundamental para fazer uma boa prova. Agora, o que os alunos também precisam se atentar em relação ao tempo da prova, sim, né? Se eu não me engano, tem dia aí que é 5 horas e meia, outro 4 horas e meia também. Então, assim, são provas extensas que acabam desgastando muito, e ter essa noção do espaço de tempo também para cada questão, ela é muito importante. Uma vez que se você perde muito tempo numa questão, vai faltar tempo das duas uma, ou para você passar para o gabarito, ou então para você terminar com calma as últimas questões, né? Exatamente. Aí
entra um pouco naquilo que a gente comentou da preparação emocional e física. O emocional é o antes, né? É estar bem preparado, estar tranquilo, dormir bem, se alimentar, confiar no que você já produziu, que você já estudou ao longo do ano. E o físico é o dia da prova. É uma prova cansativa, é uma prova longa. Então, ter essa preparação, o único jeito é testar antes, é treinar bastante antes. Por isso, os simulados são tão importantes, né? Os alunos, por exemplo, da terceira série fazem 8, 9 conjuntos de simulado ao longo do ano. São muitos simulados para que ele já entenda aquela rotina, para que ele consiga planejar bem o tempo da prova, né? Para que ele saiba, por exemplo, qual questão eu vou pular e deixar para o final, porque é uma questão, por exemplo, difícil e eu vou perder muito tempo nela agora. Então o Enem tem muito a questão do TRI, e aí faz parte das nossas estratégias, né, de estudo, saber executar e resolver uma questão fácil, rápido, uma questão difícil, deixa para o final, porque se caso não der tempo, é a final, né, é uma questão difícil que eu acabo deixando para depois. Para quem não sabe, esse TRI é o quê? O TRI é a teoria de resposta ao item, que é uma metodologia do Enem, né, para que ele consiga avaliar as questões. Existem questões na prova, questões fáceis, questões médias e questões difíceis. O Enem, ele valoriza a coerência. O que seria isso? Não tem como um aluno acertar as questões difíceis e errar as fáceis. Provavelmente esse aluno que fez isso deve ter chutado a prova. O ideal é ter uma coerência, acertar todas as questões fáceis, as médias, chega um ponto que ficou difícil, ele começa a errar, é natural. Essa coerência para o Enem é fundamental. Por isso que quantidade de acerto não diz muita coisa. Tem alunos que acertam 100 questões na prova, tiram uma nota, outros que acertam 100, né, tiram uma nota maior ou menor, porque depende do TRI. Agora, Wellerson, vamos falar aqui para quem está nos assistindo, né? O que então levar no dia da prova? E a gente fala isso, gente, não todos os anos a gente repete aqui no nosso programa, porque infelizmente tem gente que vai com relógio, com colar, com pulseira, com boné. Gente, você está indo para fazer uma prova, então tem que ir, né, realmente a caráter. Vai ali, no mínimo com uma bermuda, né, bem vestido, um tênis confortável, uma roupa confortável também, né, não pelado, né, no caso. E no caso, a questão de caneta que esteja funcionando, mais de uma, né, alimentos saudáveis. Então explica pra gente. Pessoal, é muito importante que nesse dia é a ideia do planejamento, né? A ansiedade, a insegurança que a gente fala antes da prova, ela é uma estratégia para a gente combater isso, é estar bem preparado, com um bom planejamento, né? Seja de estudo, seja do dia da prova, conhecendo o dia e o lugar, né? Melhor dizendo, da prova. Então, vá um dia antes, saiba onde é a escola que você vai realizar a sua prova, né? Tenha ali no mínimo 2 canetas, né, funcionando, pretas, tá? Canetas de material transparente. É importante também a impressão, né, daquele cartão de identificação, é sempre uma segurança para que você possa fazer. Alimentos leves, frutas, mas energéticos também, às vezes um chocolate meio amargo, às vezes uma barrinha de cereal, água, garrafinha transparente também é muito importante, pensando no calor que esses dias, né, tá fazendo. Então, se preparem bem, deixa tudo bem preparado para não ficar nada para a última hora, nada de procurar caneta na hora de fazer a prova, deixa tudo separadinho, bem preparado, né, para que você faça uma boa prova. Frisando aqui, gente, cor preta da caneta. Então, eu já apliquei Enem aí vários anos, o que chegava de gente até com caneta vermelha. Imagina, caneta vermelha, caneta azul. Não, gente, é preta, esferográfica preta, material transparente, porque justamente as pessoas evitam aí muitas emolações ou então ser barrado, porque realmente, se não estiver de acordo, barra mesmo. Outra coisa também é o celular, que tem que ter atenção, né? Celular, né, entrou desligado, né, celular, vocês recebem lá um envelope para poder colocar tudo certinho, celular desligado, relógio também eletrônico, smartwatch, nada disso no dia da prova, né, se você tem, não deixa em casa, né, não leva, para não correr o risco, né, de ter a sua prova barrada ou algum tipo de problema no dia. Ou seja, detalhe, se fizer qualquer barulho, é expulsão na certa, né? Exatamente, é bom assim, estar bem tranquilo, né, com tudo bem alinhadinho para que você faça ali uma boa prova. Ok, então, Wellerson, nosso tempo aqui agora com você está acabando. Quais são aí suas considerações finais e o seu recado final para quem vai fazer a prova? Pessoal, o meu recado é: confie no potencial de vocês e na preparação que vocês fizeram ao longo dos anos, né? A prova do Enem, ela não cobra os últimos 2 meses, os últimos 3 meses, é uma prova que cobra todo o seu conhecimento escolar. Então, vá tranquilo, faça uma boa prova,
né? Lembre-se das dicas que a gente passou aqui, que eu tenho certeza que vocês vão ir muito bem nessa prova. Com certeza. Wellington, obrigado pela sua presença e volte mais vezes. Bom, e a gente vai agora, para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente recebe aqui a Laíle Ribeiro, ela que é professora de linguagens e também de redação, e vai falar pra gente dicas importantes aí dessa tão temida parte da prova. Não sai daí, Observações volta já já. A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira está agora em 2 endereços em Pará de Minas. Com ambientes aconchegantes, modernos e confortáveis, a Churrascaria Nogueira oferece almoço, janta e rodízio de churrasco a preços acessíveis para você e toda a sua família. Faça já uma visita nas unidades da Churrascaria Nogueira, na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara de Pará de Minas, e também no Shopping Fábrica Mall. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Dance, Luxo e Super Luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte Super Luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. Tá corrida. E você? Tá correndo atrás dos seus sonhos? Com a Advance, dá para estudar de onde você estiver, no seu ritmo, no seu tempo. Cursos profissionalizantes e preparatórios para transformar sua vida de verdade. Advance Instituto de Ensino. Quem estuda aqui, avança de verdade. Mude o jogo. Vem pra Advance. De volta com Observações, que hoje dá dicas importantes de como você pode se sair bem no Enem de 2025. E agora aqui comigo a professora de linguagens e também redação, Laíle Ribeiro, lá do Colégio Losango, que vai falar pra gente sobre aí essa tão temida parte da prova, mas que a gente sabe que é uma das grandes partes que mais somam pontos para quem está em busca aí de uma boa colocação em alguma universidade federal. Bom, Laíle, primeiramente, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. E eu começo, esse bloco aqui de observações te perguntando o seguinte, quais são as expectativas, você que está todos os anos aí acompanhando, os temas, o que está sendo cobrado, as expectativas para o tema de 2025. Bom, primeiramente eu agradeço o convite por estar aqui mais uma vez falando sobre o Enem, essa prova tão importante, As expectativas são muitas, nós vemos a todo momento os achismos aí, pode ser isso, pode ser aquilo. Tem gente que faz até bolão. Exatamente. Hoje mesmo eu vi uma reportagem em uma mídia aí, dizendo da aposta de professores em temáticas que envolvam a criança, É uma minoria muito importante para a discussão dessa prova. Contudo, Henrique, o que ocorre? Não dá para nós assim, para nós professores, de um modo geral, apostarmos no que poderá ser o tema. Poderá ser quaisquer minorias relevantes para esse país, tais como crianças, adolescentes,
pessoas marginalizadas, periféricas, de um modo geral. Problemas sociais. Exatamente. O recorte, ele já vem há muitos anos priorizando as desigualdades sociais, as pessoas que estão nesse recorte temático, compreende? Então, a minha aposta é o seguinte, é que o tema pode ser, a frase temática pode ser qualquer uma, desde que o aluno, desde que o nosso enezeiro, nosso enemista esteja preparado tecnicamente para a escrita desse texto. Nesse sentido, eu vejo os nossos alunos do Colégio Los Angeles de Pará de Minas muito focados na escrita desse texto e sim, preparados, porque não é uma preparação que se dá apenas no ensino médio. A escola tem um projeto de escrita que vai preparando os nossos terceirinhos, né, conforme a gente os chama carinhosamente, para esse dia tão importante. Então, não é algo que nos afete, não é algo que nos preocupe a questão do tema, compreende? Mas eu entendo perfeitamente a ansiedade dos espectadores, né, em quererem aí uma dica. Então, claro, conforme nós todos sabemos, nós temos aí o eixo meio ambiente, o eixo temático meio ambiente é forte, é o temido e é o sumido do Enem. Há muito tempo nós não temos essa discussão ambiental. Temos a COP30, né, que se inicia no dia 10 de novembro, um dia após a nossa prova. Nós temos a questão da criança, conforme eu já ressaltei, temos a questão da comunicação dos jovens, né? Como um foco de atenção muito grande esse ano. Veja bem, nós tivemos a proibição de fato do uso de celulares nas escolas. Então, a comunicação do jovem, o uso de inteligências artificiais, o uso de redes sociais, isso tudo pode ser objeto, compreende? Então, a nossa aposta é que eles possam se preparar pelos eixos temáticos, né? Os eixos temáticos principais, como o ambiental, que eu já destaquei, a educação, a saúde, a tecnologia, o trabalho, a cultura, as minorias. Então, estarem minimamente preparados com as ideias relativas a esses eixos para que possam sim fazer um trabalho de excelência no dia 9, a gente conta com isso. Agora, vale ressaltar que eles precisam também estar atentos a tudo que acontece na atualidade, né? Sim. A gente está vendo a questão política muito aflorada também, ano que vem é ano eleitoral, então assim, automaticamente tudo quanto for atualidade, as pessoas precisam estar atentas, porque hoje sim, o adolescente, né, quem tá chegando aí agora das novas gerações, não está muito alinhado em relação a querer saber o que se passa, o que acontece, então é necessário assistir um telejornal, ouvir um rádio, ver um site de notícias. Não se espera que esse aluno que vai fazer essas provas este ano e no ano que vem e nos anos subsequentes, que sejam pessoas alienadas, né? É preciso sim estarem muito bem antenados às coisas que acontecem no mundo, às coisas que acontecem no nosso país. Contudo, Henrique, as temáticas do Enem, as frases temáticas normalmente são simples. São questões assim, que nós convivemos com elas no nosso dia a dia. E após a divulgação da frase temática, nós sempre encontramos uma relação com algo que aconteceu, que são atualidades, conforme você pontuou, e que tem uma relação com o tema. Então, o tema não é também aleatório. Agora, Laila, em relação a propriamente linguagens, né? A prova inteira também é escrita, né? Então, automaticamente a pessoa lida com linguagens o tempo todo, desde a interpretação de texto, sim, até mesmo a própria prova de linguagens que vem, tanto a língua portuguesa quanto automaticamente a língua estrangeira. Sim. Quais são aí as pegadinhas que as pessoas devem ficar atentas em relação a linguagens? Olha, linguagens são 45 questões, né? Sendo elas 5 questões de língua estrangeira, 10 questões normalmente de literatura, algumas de arte
e o restante de língua portuguesa. Então, uma pegadinha, né? Muitas vezes o aluno que não se sente preparado para a prova, para 5 questões de língua estrangeira, vai procrastinar o feitio delas. Não é uma boa escolha. A melhor escolha, no meu ponto de vista, é começar pelas questões de língua estrangeira, porque normalmente estão nelas questões fáceis ou medianas. Muito raramente nós temos no Enem uma questão de língua estrangeira que seja uma questão difícil. Compreende? Então, o que ocorre? Muitas vezes o aluno, por não se sentir tecnicamente preparado para o domínio dessa língua estrangeira, vai deixando para o final, e se tiver de repente que chutar alguma questão, de repente vai chutar as questões de língua estrangeira, que são questões, conforme eu disse, fáceis ou medianas. Então, a primeira dica é essa: tentar fazer as questões de língua estrangeira num primeiro momento. É interessante também que o aluno tenha um domínio discursivo para que ele possa tentar detectar o que são questões fáceis, medianas e difíceis no que tange às outras questões, as 40 questões, né, que se seguem. Então, uma dica é o seguinte: olha, gente, todas as questões de literatura que envolvem poema e que sejam questões de interpretação de texto, elas devem ser questões difíceis. Então, a dica é: verifica o texto, a poesia. Você percebe que é uma questão de interpretação? Escreva um D de difícil nela e passe para a questão seguinte. Então, é uma dica. As demais questões, que não são poemas, né? A primeira dica para se tentar acertar: ler a perigrafia textual. E o que vem a ser a perigrafia textual? Perigrafia são aquelas letras miudinhas que ficam lá no final do texto, que vão indicar para o aluno a autoria, o suporte em que o texto foi publicado. Então, lendo ali a autoria, ele já define se é um texto da literatura, se é um texto do jornal, por exemplo. Entende? Leu a perigrafia e identificou, é hora então de ir para o enunciado. Ler o enunciado e marcar no enunciado as palavras base dele. Minha gente, o enunciado das questões também tem palavras base, não é só a frase temática da redação. Que nós precisamos ir buscar essas palavras base ali também. Então, marquem, né? É uma prova que se faz marcando. Marque as palavras base, vá para as alternativas, leia cada uma delas também, marcando as informações que sejam mais relevantes, para depois, então, fazer a leitura do texto, seja ele grande ou pequeno. Pegadinha, né? Às vezes o aluno olha o texto e fala: meu Deus, um texto enorme, vou deixar para depois. Gente, normalmente as questões fáceis estão nos textos longos. Então, não desconsiderem os textos longos. Enfrentem esses textos e façam logo, porque com certeza o seu TRI vai ser um TRI melhor. Agora, vale ressaltar que as pessoas já chegam querendo fazer a redação primeiro. Isso sim. É aconselhável ou durante a feitura da prova pode ter algum elemento que possa ajudar também na redação? Olha só, fazer ou não fazer a redação em primeiro lugar, né? Eu sempre aconselho a meus alunos, se eles têm o domínio discursivo da escrita desse texto, é bom que eles localizem a temática, que eles leiam a frase temática, marquem as palavras base, identifiquem o eixo temático a que pertence aquele texto, e leiam os textos motivadores, isso tudo marcando o que for mais relevante, né? Havendo o domínio da escrita, do domínio técnico dessa escrita,
eu aconselho ir para as questões. Então, fazer as 5 questões de língua estrangeira, conforme eu já coloquei, fazer ali mais umas 10 de linguagens, mais algumas de humanas, porque o tema vai assentando, digamos assim, na cabeça do nosso adolescente. Ele fica com muita adrenalina quando ele vê a frase temática ali. Então, ele não tem um raciocínio muito apurado naquele momento. Então, aquela temática precisa, o assunto temático precisa assentar, digamos assim, para que ele possa se lembrar das estratégias treinadas para que ele possa desenvolver o tema com habilidade. Agora, quando não há um domínio discursivo eficiente, aí a minha dica é realmente fazer o rascunho do texto, primeiramente. Então, tentar entender o tema direitinho e já iniciar a escrita desse texto e tentar consolidá-la. Uma vez que questões nós podemos chutar, se for o caso. O tempo está se esgotando, né? E de repente, se eu estou fazendo a prova e tenho que chutar alguma questão, eu vou fazer isso. Agora, com a redação, isso não acontece. Não tem como, né? Utilizar dessa artimanha aí com a redação. Bom, Laine, nosso tempo está acabando. Sua dica final aí para quem está nos assistindo. Olha, a minha dica final é o seguinte: muita autoconfiança, muita calma. Vocês estão preparados, então estejam firmes no que vocês sabem. Busquem uma alimentação leve, tanto no dia anterior quanto no dia do Enem. Levem uma hidratação que seja suficiente. Levem água, levem isotônico, que ajuda muito. Um lanche leve para o momento da prova e façam com toda a atenção que vocês puderem. Essa é a dica. E coraçãozinho leve, né? Muita paz nesse momento, porque muitas vezes a emoção, quando ela é em excesso, ela bloqueia a nossa inteligência. Isso é fato. Então a dica é essa: muita calma, vai dar tudo certo, eu tenho certeza. Tá certo. Então, Laine, muitíssimo obrigado e volte mais vezes. Obrigada a você. Um abraço a todos. Bom, e obrigado a você também que assistiu ao nosso programa. Tem sugestão de pauta? Mande nesse WhatsApp 379-9993-3060. Já você que está aí com o seu YouTube, vai lá no nosso canal, se inscreve nele, ativa o sininho e sempre que tiver alguma novidade você será um dos primeiros a ser avisado. Já você que está aí com o seu Instagram, nos siga nas redes sociais, @programa Observações e @henriquesilva.jornalista. Semana que vem tem mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!